E por fim, a última parte que a gente tem que considerar é sobre a armação, que vai ser falado num outro capítulo. Então vamos lá. Então eu uso essa técnica DMT para falar rapidamente para o paciente sobre desenhos, materiais e tratamentos, mas especificamente aquilo que eu considero importante para o paciente naquele momento. É como se eu tivesse uma caixa de ferramentas, um canivete suíço, mas eu vou utilizar só aquela informação que me é ou que vai ser útil para o paciente naquele momento, para aquele caso específico. São informações que já focadas, voltadas para que o paciente tenha, vamos dizer assim, um argumento para fazer a escolha correta quando ele estiver fora do meu consultório. Além de falar dessas situações do DMT, eu uso algumas informações sobre a armação para que eu possa chegar naquele resultado que eu considero ideal, quando eu assumo a responsabilidade pelo resultado visual do paciente, além da minha receita. Eu preciso que ele faça, e aí eu não tenho um domínio direto sobre isso, mas eu preciso orientar ele para que ele faça as escolhas corretas sobre os desenhos, materiais e tratamentos, para que quando eu fizer a conferência da lente e encontrar problemas, eu possa já de antemão explicar para ele, olha, esse desenho não está adequado, eu tinha te explicado que o desenho deveria ser assim, assim, assado, esse teu desenho é por isso, por aquilo, e aqui está a origem da tua dificuldade de adaptação, não é na minha receita. Então eu faço, de certa maneira, eu uso essas informações DMT para fazer uma salvaguarda de possíveis problemas que eu vou enfrentar na conferência das lentes. E eu uso essas outras informações sobre a armação, algumas eu coloco durante a prescrição, algumas eu utilizo para explicar para o paciente depois, na hora da conferência. E o que é importante a gente entender e aplicar para o paciente sobre armações de lentes. De maneira geral, eu já falei que quanto maior a lente multifocal, maior a altura da lente multifocal, maior o conforto visual, porque mais lenta vai ser a progressão para o paciente. Tá? Isso eu explico quando eu explico lentes multifocais. Agora, a gente precisa saber que para a armação a gente tem algumas características e opções. Tá? Então, por exemplo, sobre o aro, a borda do aro me importa pelo seguinte, existem algumas opções, como o aro inteiro, fio de nylon e parafuso. Ou essa aqui é chamada de meia armação, né? E quais são as vantagens e desvantagens e onde que o paciente mais se atrapalha aqui. Quando eu tenho uma lente de miopia, eu vou ter uma lente com bordas espessas e centro fino. Quando eu tenho uma lente de hipermetropia, eu vou ter uma lente com centro espesso e bordas finas. Quando eu tenho uma armação de aro inteiro, a lente ela vai se encaixar no aro. Então a lente tem que vir como uma cunha. Deixa eu voltar aqui o desenho. Se eu desenhar a borda da armação, eu vou ter uma borda mais ou menos assim, e a lente ela vem em cunha e se encaixa. Então, para lentes de bordas finas, é melhor que o encaixe seja na armação. Quando eu tenho fio de nylon, eu tenho uma lente de bordas grossas, em que eu consigo encaixar o fio de nylon na lente. Se eu tiver uma lente de borda grossa, para encaixar uma lente, se eu tiver um aro inteiro para encaixar uma lente de borda grossa, até é possível, mas o fio de nylon fica muito bem. Ou a borda fina, né? Agora, para fio de nylon, se eu tenho, deixa eu limpar aqui. Se eu tenho uma armação de fio de nylon e eu vou encaixar uma lente de borda fina, eu não consigo, eu preciso espessar essa borda para que ela encaixe numa armação de fio de nylon. Então, lentes de hipermetropia ou multifocais em que o grau de perto eu vou ter uma, vamos dizer assim, uma borda fina, não são boas indicações para armações de fio de nylon. Aqui a borda grossa, né, meio aro em cima e o fio de nylon embaixo, porque aqui eu vou ter que engrossar a lente para ela encaixar. Então, se ela já é mais espessa no centro, se a minha borda é grossa, o centro vai ser mais grosso ainda. Ou seja, armações de fio de nylon não são boas indicações para lentes de hipermetropia, e sim são boas indicações sim para lentes de miopia.
Armações de aro inteiro são boas para armações de para prescrições de hipermetropia ou de miopia, isso não faz tanta diferença, então o aro inteiro tende a ser melhor. Inclusive, tem uma questão aqui, ó. Se eu tenho uma lente de borda grossa, que é o desespero de todo míope, uma armação grande que vai me exigir uma cunha enorme, estamos falando sobre o encaixe e sobre o tipo de aro, né? Se eu tenho um aro inteiro, eu consigo esconder toda a borda da lente dentro do aro, ou seja, a lente não é mais grossa que o aro. Se eu tenho um fio de nylon e eu faço o encaixe numa lente de borda grossa, a lente vai ser mais grossa, qualquer coisa é mais grossa do que um fio de nylon, então a percepção do paciente aqui nesse caso é ruim. Essa lente é grossa, mesmo que ela seja fina, porque ela é mais grossa do que a minha borda, que na verdade é um fio de nylon, não tem como ser mais fino do que um fio de nylon. Então, para lentes de borda espessa, aro inteiro. Para lentes de hipermetropia, para que eu tenha uma lente fina, aro inteiro. Quando é que eu vou usar fio de nylon? Quando eu não me importo com a espessura do centro ou da borda. Senão ela vai parecer grossa, tá? E armação de parafuso. A armação de parafuso ela pode ser usada quando eu quero armações discretas, desde que eu tenha lentes que aguentem a pressão. A orgânica não é boa para isso. Então eu tenho que usar, se eu vou usar armação de parafuso, eu tenho que usar material Trivex. Não tem outra escapatória. O encaixe, então aqui o formato do aro, né? Pode ser aro inteiro, pode ser fio de nylon ou pode ser de parafuso. Aqui tem que ser Trivex. Aqui ela vai dar, a lente vai ser grossa. Vai dar uma impressão de lente grossa. E essa aqui acaba sendo a melhor. Aí depende muito da estética também do paciente. Tá? A diferença entre cunha e sulco, o encaixe da armação, se ela for de fio de nylon, eu tenho que ter a lente com o sulco. Se ela for de aro inteiro, eu posso ter a lente com quina, com cunha, né? Que encaixe no aro. Boa para hipermetropia, boa para miopia. Sulco na lente, cunha na lente. Então, isso aqui sobre o aro, tá? Outra coisa que os pacientes reclamam é sobre a ponte nasal, se ela é de plaqueta ou de apoio anatômico. Quando eu tenho o aro, aquela plaquetinha aqui, né? E a outra lente, essa plaquetinha é como se fosse um salto alto. Toda a pressão ela vai se colocar num único ponto de apoio e vai marcar o nariz do paciente. Então, pessoas com pele fina, ou pessoas com flacidez, ou pessoas mais idade, por exemplo, tendem a sofrer mais os efeitos da pressão localizada sobre um ponto só, que é o ponto de apoio da plaqueta, e acabam preferindo armações com apoio anatômico. E aí pode ser de aro inteiro, em que eu tenho o desenho do aro já incluído na ponte anatômica, ou que eu tenho uma ponte anatômica de silicone, que ela se liga na armação. Aí são variações, tá? Agora a plaqueta ela vai ter um único ponto de apoio com maior pressão e tendência a marcar, mas muito mais invisível e discreta. Então, a armação de parafuso geralmente é feita com plaqueta e lentes, aí não tem nem cunha nem sulco, né? Armações de fio de nylon geralmente com plaqueta. Armações de aro inteiro pode ser com plaqueta, ou aí acaba se beneficiando até do apoio anatômico, porque isso aqui é mais confortável. Sobre a haste, aí tem vários desenhos e armações, e a estética é livre. Tem hastes mais espessas, né? Mais espessas, e tem hastes mais finas, coloridas, com desenho, sem desenho, com isso, com aquilo, tanto faz. A única coisa importante é que a gente tem que prestar atenção aqui, ó, nesse engate da haste na armação, para que a gente possa regular o ângulo pantoscópico. Se a gente tiver uma armação de perfil, a gente vai ter a haste e o ajuste da orelha, e aqui vão estar as lentes. Esse ponto aqui é importante. Se eu tenho a lente aqui e uma haste com um engate largo, com um encaixe largo, dificilmente eu vou conseguir fazer ajustes na inclinação da lente, para ela ser um pouco mais ou um pouco menos inclinada, que é isso que a gente chama de ângulo pantoscópico. Então, armações com encaixe fino tendem a ser mais reguláveis, tá? E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem nas lentes multifocais, porque a gente vai receber uma lente com um paciente com uma lente numa armação com haste de largura exagerada e difícil regulagem, e ele vai se queixar de alguns ajustes, e quando a gente mostra para ele que a melhor posição
é uma lente levemente inclinada, ele vai ver que ele não consegue consertar isso e que fizeram uma indicação inadequada de armação. Mas a gente vai poder mostrar para ele onde está o problema. Tá? E qual é o ângulo pantoscópico ideal? Normalmente a gente recebe o paciente com um ângulo pantoscópico reto, a lente na horizontal, e ela deve ser, na verdade, a única coisa que a gente precisa prestar atenção aqui em relação ao ângulo pantoscópico é em relação à posição de encaixe da haste com a armação, para que a gente consiga inclinações melhores, geralmente ajustando a inclinação pantoscópica para 10, ou 15, ou 11, ou 15, ou 14, ou um pouquinho mais do que 90 graus, do que zero no caso, seria aqui 10 graus, vamos usar como referência, 12 graus. Eu vou ter uma posição da lente mais própria para todas as distâncias entre o horizonte e a posição de leitura. E isso traz muito mais conforto para o paciente. Esse ângulo aqui que nos interessa, tá? Então, quando a gente pega um paciente com multifocal, a gente vai ver isso ali na correção das queixas do paciente, a gente ajustando o ângulo multifocal, e normalmente quando a armação ela tem uma haste com um encaixe largo, eu não tenho muito esse ajuste. Aí eu preciso mostrar para o paciente que a inclinação da lente é melhor essa, e a haste acaba ficando mais alta. E geralmente eu explico para o paciente, tem que fazer uma cirurgia de orelha, para que ele levante, aí eu vejo a medida lá em dedos, 2 dedos para cima, vai na ótica e pede para fazer uma cirurgia de orelha, para levantar a tua orelha 2 dedos, para encaixar direitinho na posição correta que tem que estar o teu vidro. Aí ele entende que ele tem que fazer esse ajuste aqui lá na ótica, tá? Então eu mando para a ótica para fazer uma cirurgia de orelha, e o paciente entende que ele precisa ajustar a inclinação da lente, e mesmo que isso significa, não é o encaixe na orelha que importa, é a posição da lente que importa e, portanto, precisa ajustar um encaixe na orelha, tá? E com isso a gente encerra essa parte que é além da prescrição, além da receita médica, orientações sobre desenhos, materiais, tratamentos e a armação, que eu considero o conjunto da obra, né, que eu chamo de posição geral. A gente vai ver isso na conferência, mas vamos dizer assim, os outros fatores importantes para o paciente além da receita. E quando o oftalmologista assume a responsabilidade pelo resultado final da visão do paciente, mais do que simplesmente encontrar o melhor grau, a gente assume e estende essa responsabilidade para além do nosso consultório, o paciente percebe essa valorização, tende a valorizar o nosso trabalho, e isso nos blinda contra uma série de, vamos dizer assim, de deslealdades que existem no mercado. Por exemplo, se o paciente ousar desconfiar da nossa receita ou ousar reclamar dos óculos prontos para a ótica, normalmente as óticas, normalmente não, mas muitas óticas podem indicar um outro profissional da confiança delas para que esse outro profissional acerte a receita que o seu doutor não está acertando. A gente perde o paciente sem nem saber por quê. E quando a gente assume a responsabilidade pela conferência, o paciente insatisfeito ele volta até o consultório e me permite me defender e apontar onde está realmente o problema, que está no desenho do multifocal, na montagem da armação, na escolha da armação, na escolha do desenho, no tipo de gasto desnecessário que ele fez colocando um antirreflexo numa lente de policarbonato para uma criança, e eu consigo apresentar possíveis problemas quando eu estou interessado na real solução da visão do paciente. Por isso, a conferência das lentes é importante. Eu consigo me defender de maus comportamentos que existem no mercado, e eu consigo satisfazer o meu cliente e que ele me indique o próximo cliente no consultório. Como eu sempre digo, a oftalmologia, a refração é a base da oftalmologia, a refração é o cartão de visitas do consultório. Se eu não tiver um bom cartão de visitas, muito provavelmente os meus futuros clientes não vão ser recomendados para mim. Tá? E uma das maneiras é através desse conhecimento das técnicas de DMT. E a outra informação importante a gente vai abordar na aula seguinte, que é sobre conferência de lentes e solução de problemas depois da nossa receita. Tá bom? Por hoje é isso, um abraço, tchau, tchau.